Do Avivamento, bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural, no nome do Senhor Jesus, amém? Já declaro sobre a sua vida um feliz ano novo, se você não estava ontem na nossa live. Um tempo, uma era de expansão, uma era de produtividade, uma era de você manifestar o melhor de Deus sobre a terra, amém? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler Daniel 5, tá? Gente, eu amo essa passagem de Daniel 5, né? A escrita da parede, essa é um dos meus livros favoritos, da parte, né, aqui de Daniel, gosto bastante, amém? Glória a Jesus. Tem uma live, hoje o nosso devocional vai ser um devocional poderoso, amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia abençoado. Aleluia. Como que vocês estão? Vocês estão de férias? Estão com um parente em casa? Porque geralmente nessas datas a gente está cheio de parente dentro da nossa casa, né? Ou a gente está viajando, ou a gente está juntamente com os nossos familiares, então é aquela correria, meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha tá aqui, e aí a gente tem que dar atenção para eles, estar com eles, fazer alguma coisa diferente todo dia, amém? Gente, deixa eu só falar algo aqui para vocês. Os cultos da Global de membros, os cultos gerais vão retomar dia 12, amém? Nós vamos dar esse time porque nós vamos estar fazendo alguns alinhamentos, tá? Eu vou estar fazendo um leadership de urgência com alguns líderes. Nós vamos fazer acho que o treinamento do Fire eu vou fazer somente depois que eu retomar os cultos. Então esse mês de janeiro a gente vai estar fazendo muita coisa mesmo, amém? Mas devocional e oração da madrugada continua, amém? Normal. Dia 12 nós retomamos com toda a nossa produtividade, com todas as nossas atividades, aleluia? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural. Eu quero profetizar expansão sobre o seu ano, uma expansão avalaçadora, uma expansão estrondosa, amém? Quem começou o jejum? Eu comecei meu jejum ontem, tá? Bom, prestem atenção, dia 8 nós vamos fazer o de Esther. Eu vou fazer o PDF de Esther entre hoje e amanhã, tá? E vou enviar para vocês. Então, você que quer fazer o jejum de Esther junto conosco, o que é o ideal? Você já começar a jejuar agora para desintoxicar, tá? Você não precisa começar com 23 horas, gente, porque, gente, é muito brusco. Mas quem for ousado e falar, não, apóstolo, eu vou sair das festas de finais de ano e já vou para dia 23. Então, o meu ontem eu comecei a partir das 2 horas da tarde. Então, eu comi até 2 horas da tarde. 2 horas da tarde eu entrei de jejum, tá? Só na água. Água, ou pode... Só aquilo que não quebra, né? Acetose, só aquilo que não quebra a autofagia. Então, de 2 da tarde até o café da manhã. Então, eu vou ficar uns 3 dias assim e vou aumentando sucessivamente, tá? Até a gente chegar lá no jejum de Esther. Porque senão, você vai fazer o jejum de Esther, você vai passar muito mal, tá? O jejum de Esther, eu vou explicar ele para vocês mais uma vez. Ele é um jejum, queridos, que você faz sem água. Mas como eu sei que muitas pessoas nunca fizeram um dia sem água, quem aqui já fez um dia sem água? Já fez o Yom Kippur conosco? Sabe que um dia sem água não é fácil, tá? Então eu vou deixar aberto. Aqueles que já têm costume, já fizeram sem água, faça se você se sente capaz, se você já tem resistência. Se você nunca fez sem água, presta atenção. Se você nunca fez nenhum jejum sem água, faça tomando somente água, tá? E aí a gente vai dar abertura para você deixar o salzinho lá, tá bom? Só um salzinho para você tomar junto com essa água para melhorar a sua hidratação, tá bom? Ok? Mas eu vou explicar, eu vou mandar bem explicadinho para você o jejum de Esther. Nós vamos fazer dia 8, então dia 8, dia 9, dia 8 da quinta-feira. Então nós vamos começar dia 8.
Aí dia 9 encerra um dia, dia 10 encerra 2 dias. E dia 11, que dá um domingo, nós vamos encerrar os 3 dias. Amém? Então o jejum de Esther, quem quer viver uma ruptura, uma expansão, quem quer viver algo poderoso, então começa já a se preparar para o jejum de Esther. Amém? Se prepare. Sim, gente, sal, não, só que não é qualquer sal, é o sal mineral, tá? Então, por exemplo, qual que é o lugar que vocês mais querem romper? Qual que é a área que você fala assim, essa área aqui para mim, por exemplo, eu quero sabedoria para lidar com o meu casamento. Eu quero, apóstola, eu quero uma expansão ministerial. Apóstola, eu quero uma unção de criatividade. Eu quero uma unção para mim empreender, para mim trazer uma guinada aqui para minha empresa. Então você vai colocar as coisas que você mais anseia para o jejum de Esther. Mas eu quero que você foca numa coisa que para você é impossível. Eu quero que você, lá no papel de Esther, você vai poder colocar vários pedidos, mas eu quero que você ponha o foco principal. Eu vou colocar lá, qual é o seu foco principal? O foco de Esther era trazer salvação aos judeus, certo? Salvação, que Deus viesse livrar os judeus, né, da morte. E assim aconteceu. Então, o que eu vou pedir para você? Você que começou o seu jejum ontem, o seu propósito, a expansão ontem, tá? Talvez você não começou ainda sem glúten, sem lactose, mas faltando uns 4 dias para começar o jejum de Esther, tira já a lactose, tira glúten, tira açúcar, porque senão você pode passar muito mal. Então vamos fazer assim, jejum de Esther, nós vamos ter 2 tipos de abertura para fazer. O normal, o original, que é sem água, tá? E para fazer o com água para aqueles que são iniciantes, certo? Para aqueles que nunca fizeram. Mas, gente, eu quero que vocês comecem gradativamente e aumentando o tempo de jejum de vocês daqui pro dia 8, tá? Certo? E aí, outra dica. Comece a se hidratar muito. Você que é igual eu, não gosta de tomar água. Eu não gosto de tomar água. Eu gosto de tomar água com gás, tá? O apóstolo sabe, é mais fácil eu tomar uma água com gás do que... E, gente, eu só tenho dificuldade, então eu tenho que andar com uma garrafinha de água com gás. Eu gosto de água com gás. Não sei porque a minha cabeça pensa que é um refrigerante, que é alguma coisa assim, que aí a água com gás desce mais fácil, mas eu tenho dificuldade para tomar água. Talvez você conheça, talvez você seja dessa forma. Então eu tenho que estar me policiando. Então coloca o alarme, tá? Coloca o alarme, coloca tudo aí bonitinho, amém? Sobre quem trabalha, eu vou estar explicando isso para vocês. Você pede folga pelo menos no sábado. E aí, sexta-feira, você consegue trabalhar, mas vai ter que tomar água, tá? Mas mesmo assim, não vai ser fácil. Mas você que acha que vai ser complicado você trabalhar e fazer o jejum, aí, gente, não faça, tá? Aí não faça, aí não tem como, amém? O ideal é fazer o quê? 3 dias. Apóstolo, mas eu consigo dar 2 dias. Então faz 2 dias. Mas o certo é 3 dias. Amém? Vamos orar? Agora, para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus. Pai, eu quero te glorificar. Pai, eu quero te exaltar, Senhor Deus, por essa oração da madrugada. Eu quero clamar, Pai, por cada vida, por cada pessoa, Pai, que se encontra aqui. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, de forma estrondosa. Pai, fala conosco em Daniel 5, sobre o tema que eu preparei para o dia de hoje. Pai, obrigada pela oração da madrugada. Pai, eu quero profetizar, Pai, que nós entregamos ao Senhor as primícias, Senhor Deus, do nosso louvor, da nossa oração, do nosso, Senhor Deus, da nossa intenção de te adorar. Que o Senhor possa receber, Pai, tudo aquilo que nós temos de melhor nesses 12 dias. Que o Senhor, Pai, venha, Pai, abençoar cada mês desse ano, Senhor Deus. Pai, mediante a semente que nós estamos plantando nos 12 primeiros dias do ano. Pai, nós cremos na estação da expansão e nós tomamos posse e entramos para desfrutar dentro desse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Que o Espírito Santo nos direcione aqui agora. Eu quero que você abra comigo agora em Daniel 5. Eu amo essa passagem, tá? Daniel, capítulo de número 5. Todos acharam? Daniel, gente, é poderoso, né? Então, Daniel, a gente vai estar quase terminando já os livros dos profetas. A gente vai encerrar em Malaquias.
e depois nós vamos começar um estudo muito agradável, vocês vão gostar bastante. Então, abram comigo agora em Daniel, capítulo de número 5. Muitos anos depois, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e bebeu vinho com eles. Então aqui a gente vê que o rei Nabucodonosor já não está mais, e quem está é esse rei chamado Belsazar, tá? Enquanto Belsazar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouro e de prata que seu antecessor Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém. E para mim, querido, a afronta com Yahvé está aqui. Você sabe que quando Nabucodonosor tomou Judá, Jerusalém, ele pegou as coisas do templo e levou para a Babilônia, junto com os exilados. Aí veio Daniel, veio Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Veio ali, né, os seus amigos, né? Aí esse rei Belsazar tá dando um banquete. E aí ele pega as coisas que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e queria beber nessas taças com seus nobres, suas esposas e suas concubinas. Então trouxeram as taças de ouro do templo, a casa de Deus em Jerusalém. E o rei e seus nobres e suas esposas e concubinas beberam nelas. Então, gente, um povo profano, um povo que estava ali fazendo coisa errada, um povo que não entendeu que aquilo ali era santo, que aquilo ali era do templo da adoração de Deus. Então esse rei falou assim, traz lá as taças, traz lá as coisas sagradas de Deus. E virou o quê? Uma bagunça, tá? Enquanto tomavam vinho, louvavam seus ídolos, feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. E aqui é o pior de tudo, que aí eles estão usando as coisas, os instrumentos do templo sagrado de Deus, para adorar os ídolos, os falsos deuses. Então, para mim, a afronta está aqui, tá? Ou seja, já havia sentença sobre esse rei Belsazar, mas ele fez algo que trouxe uma afronta gigantesca. Olha só, verso de número 5. De repente, viram dedos de mão humana escreverem no reboco da parede no palácio. Agora, eu quero que você imagine a cena. Imagina você numa festa de casamento que você já foi, com certeza. Aí imagina que, de repente, na parede principal dessa festa, tá? Dedos de uma mão humana começa a escrever no reboco da parede do palácio, perto do candelabro. Ou seja, perto de um lugar iluminado, começa a surgir uma escrita. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia, e o seu rosto ficou pálido de medo. Seus joelhos batiam contra o outro, e suas pernas vacilavam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos. Disse aos sábios da Babilônia: quem conseguir ler essa inscrição e me disser o que ela significa, será vestido com um manto vermelho, e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. E ele se tornará o terceiro mais importante em meu reino. Quando todos os sábios do rei chegaram, nenhum deles foi capaz de ler a inscrição, nem dizer o que ela significava. O rei ficou muito assustado, e seu rosto ainda mais pálido. Seus nobres também ficaram abalados. A rainha mãe soube do que estava acontecendo ao rei e seus nobres, e foi depressa à sala de banquetes. Disse a ela, a Belsazar, que o rei viva para sempre, não fique tão pálido e assustado. Há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, esse homem demonstrou percepção e entendimento e sabedoria. Percepção, entendimento e sabedoria, como o dos deuses. Seu antecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos da Babilônia. Esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento. Só vou parar o gancho aqui.
No jejum de Esther, você pode pedir coisas para Deus cirúrgicas, como inteligência que vem do alto, inteligência extraordinária, conhecimento, entendimento, discernimento espiritual, sabedoria, tá? É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel e ele lhe dirá o que significa a inscrição. Daniel interpreta a inscrição. Daniel foi levado, eu estou agora no 13. Daniel foi levado à presença do rei, que lhe perguntou: você é Daniel, dos exilados trazidos de Judá por meu antecessor, o rei Nabucodonosor? Soube que o espírito dos deuses está em você e que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. Meus sábios e encantadores tentaram ler as palavras da parede tentaram ler as palavras na parede e me dizer o que significa, mas não conseguiram. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis. Se conseguir ler as palavras e disser o que significa, será vestido com um manto vermelho e em seu pescoço será colocado uma corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância em meu reino. Daniel respondeu ao rei: guarde os seus presentes e entregue-os a outra pessoa. Olha só, Daniel rejeita os presentes do rei de início. Mas eu lhe direi o que significa a inscrição, ó rei. Gente, eu fico imaginando, né? O rei oferece esse despojo e Daniel fala: ó, dá para outra pessoa, isso aí não me interessa não. Dá para outra pessoa, eu não quero fazer parte disso não. Eu não quero estar... Você tá entendendo? Daniel aqui, eu não quero saber de nada disso. Ó rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra ao seu antecessor Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que os povos de todas as raças e nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Então a gente vê que Nabucodonosor podia ser o que fosse, mas foi Deus que levantou ele. Matava quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar. Honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém, seu coração e sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado do seu trono e despojado de sua glória. Eu imagino que aqui Daniel está pregando para o rei Belsazar, né? Então Daniel aqui está trazendo um leve memorial do que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Então, quando, porém, o seu coração e sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado do seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do convívio humano e sua mente se tornou como de um animal. E ele viveu entre os jumentos selvagens. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem ele quer para governar sobre eles. Então Daniel lembra, né, o rei aqui, o que aconteceu com Nabucodonosor. E Nabucodonosor viveu o que viveu, ele perdeu a sanidade mental por causa da sua arrogância, tá? Ó Belsazar, o Senhor é sucessor dele e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer taças do templo. O rei e seus nobres e suas esposas e concubinos beberam vinho dessas taças enquanto louvavam a deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra. Deuses que não veem, não ouvem e nem sabem coisa alguma. Gente, eu vejo aqui que Daniel já está usado, né? Porque Daniel, ele interpretou os sonhos do Nabucodonosor. Os amigos dele foram livres, né? Ali, os seus amigos foram livres dessa questão da fornalha, mas ele nunca chegou a afrontar os deuses de Nabucodonosor. Só que aqui no reinado de Belsazar, eu imagino que Daniel já é mais velho, e Daniel pega e afronta, né? Olha, os seus deuses é de madeira, né? Esses seus ídolos aí não falam, não veem. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla o seu destino. Por isso, Deus enviou a mão que escreve a mensagem. Esta mensagem que foi escrita, Mené, Mené, Tekel e Parsim. Repete comigo. Mené, Mené, Tekel, Parsim.
E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Meu Deus. Parsim, seu reinado será dividido e entregue aos medos e aos persas. Queridos, eu não sei se vocês estão entendendo, mas olha só, Deus nos pesa na balança para ver se nós estamos atingindo peso. Primeiro, Deus conta os dias do reinado de Belsassar. Segundo, Deus pesa ele na balança, ele não atinge peso necessário nem para permanecer. Porque Nabucodonosor, eu também creio que foi pesado na balança, mas ele atingiu o peso para continuar. Por isso que Deus dá para ele mais uma chance depois de 7 períodos que ele fica ali pastando e debaixo do orvalho, na relva. Mas olha, Belsassar não foi achado peso. Olha, ele não atingiu peso para continuar. Não, vocês não estão atingindo. Ele não tinha caráter suficiente, ele não tinha nada de bom para permanecer. Deus falou, vou eliminar, tá? Parsim, seu reino será dividido e será entregue aos medos e aos persas. Agora no 29. Então, por ordem de Belsassar, vestiram Daniel com um manto vermelho e colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e declararam o terceiro mais importante do reino. Por que o terceiro? Eu acredito que primeiro era o rei Belsassar, segundo a rainha mãe e terceiro aí Daniel, certo? Naquela mesma noite, Belsassar, rei da Babilônia, foi morto. E Dário, o Medo, que tinha 62 anos, se apoderou do reino. Olha que forte. Queridos, na mesma noite em que Amã escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim, na mesma noite foi ceifado a vida do rei Belsassar. O que ele fez de errado? Primeiro, não foi achado peso sobre a vida dele. Ele não tinha caráter, tá? Não foi achado peso sobre a vida dele. Ele não carregava caráter, amém? E aí, a gente vê que Deus se irou porque ele misturou o santo com o profano. Deus se irou porque ele pegou as coisas santas que vieram do templo em Jerusalém e ele estava ali misturando com a profanidade da sua vida, das concubinas daquela festa, amém? O que a gente pode aprender aqui nessa passagem? Que Deus sempre está nos pesando na balança. Nós temos defeito, nós somos pecadores, mas Deus sempre nos pesa na balança para ver se nós estamos atingindo o peso necessário, amém? Então a gente vê que o rei promove essa festa, tá? Ele traz as coisas do templo, ele profana as coisas de Deus que são sagradas, amém? E Deus interrompe a festa. Então, queridos, Deus, ele pode ser tolerante com o pecado até um tempo, mas chega uma hora que Deus, ele não vai tolerar. E se ele precisar mandar uma mão, escrever uma sentença, ele vai. Se ele precisar abater alguém, ele abate. Se ele precisar tirar alguém de um lugar de reinado, se ele precisar tirar o presidente da república, ele tira. Se ele precisar tirar o governador do seu estado, ele tira. Então Deus, ele vai interromper a festa quando ela ultrapassa o limite. Então essa festa ultrapassou o limite porque aqui essa festa se tornou uma ofensa à presença de Deus. Amém? É isso que acontece exatamente aqui, tá? A rainha mãe, ela lembra, né? Ela lembra Belsassar do que aconteceu antes. Que tinha um homem que tinha interpretação de sonhos, que tinha um homem que carregava ali a revelação, e esse homem ainda estava vivo, e né, se poderia chamar ele para poder estar trazendo a interpretação. Então a gente vê o quê? Que Deus, ele preserva o seu remanescente. Então, Daniel aqui, eu acredito que se passou muitos anos para vir o rei Belsassar. Então, Deus preservou Daniel, preservou ali os seus amigos, porque eles eram fiéis a Deus. E, queridos, se vocês forem pessoas fiéis a Deus, você vai ter peso. Deus vai encontrar peso necessário para você atingir aquilo que Ele espera de você. Então, fidelidade, constância na presença de Deus, não mistura o santo com o profano, tá?
Queridos, Deus, ele, olha, você pode ter uma aparência religiosa linda, você pode ter uma aparência de um religioso, porque a gente às vezes olha para uma pessoa, nossa, aquela pessoa tem cara de crente, aquele homem tem cara de homem de Deus, mas Deus vê caráter também. Eu sempre gosto de falar, eu gosto mais de focar no caráter do que na unção, porque a unção é consequência de uma busca diária, mas caráter é o que mantém. Olha só, você pode... As pessoas podem vir para o seu ministério, você pode atrair multidões de pessoas por causa da unção, mas elas só vão ficar por causa do caráter. As pessoas só vão permanecer caminhando com você por causa do seu caráter, por causa do jeito que você lida com as coisas, amém? Então nós precisamos ter um caráter moldável, um caráter ensinável, nós precisamos ter um caráter que é forjado em todo o tempo. Você não é mais a pessoa de 2025. Deus, a cada mês você já não é mais a mesma pessoa, porque a cada mês Deus está refazendo alguém novo dentro de você, um caráter com upgrade. Não tem quando a gente tem que atualizar o iPhone? Então eu vejo que a cada mês, a cada semana, Deus está trazendo uma atualização nova dentro de nós. Então se permita ser forjado, se permita ser alinhado, se permita viver o sobrenatural de Deus, mas também com caráter, porque não adianta nada você estar na presença de Deus e não ter caráter, e hora ou outra vir e profanar as coisas, amém? Misturar o santo com o profano. Deus trouxe para mim, eu vou lembrar vocês de novo, Deus falava 2026 é um ano, tá vindo uma onda de avivamento, muitos lugares serão avivados, muitas pessoas vão viver uma nova onda de avivamento, ou seja, você foi muito avivado e continua, mas nós vamos agora viver uma nova onda de avivamento, mas para essa onda de avivamento, se você não tiver caráter, se você não tiver genuíno, você não suporta, amém? Consegue entender isso? Glória a Jesus. Aleluia. Ontem eu trouxe uma live de confronto para você e hoje eu vou trazer outra live de confronto, tá? Ontem eu confrontei você a cumprir o ID do Senhor, a fazer alguma coisa para Deus, amém? Trouxe para você uma hipótese. Imagina que tudo acaba, imagina que nós somos arrebatados daqui 2 anos. O que você vai fazer para alcançar pessoas? O que você pode fazer a mais? Você que já está fazendo, parabéns. Agora, gente, olha só para a configuração de quem tem que ser liberto, de quem tem que se consolidar na presença de Deus, porque ainda está um pé lá, um pé cá. Amém? Então amanhã nós vamos ler Daniel, capítulo 6, na cova dos leões. Daniel não para de viver provação, amém? Mas eu quero que você abra comigo agora. Meu confronto hoje para você é um confronto para você parar de procrastinar, um confronto para você deixar de ser preguiçoso, um confronto para você alinhar sua vida, porque não tem como nós vivermos uma expansão extraordinária sem um alinhamento. Quando eu fiz o Reset 27, eu lancei o programa, quem fez o Reset sabe que os primeiros ciclos de 9 dias foi sobre organizar e colocar a casa em ordem. E eu gostaria de trazer também para você que nesses 9 dias do ano você coloque a sua casa em ordem. Amém? Ontem eu comecei uma faxina no meu quarto, a organizar minhas coisas, a tirar algumas roupas para doar e trazer esse alinhamento, né? Então, o que eu entendo? Que eu não consigo fazer isso de uma vez, mas eu posso fazer cômodo por cômodo, um dia cada um desses cômodos, amém? Então, eu quero ler esse versículo com vocês aqui, abram comigo em Provérbios capítulo 6, verso 6. Provérbios capítulo 6, verso 6. Sabe, gente, aquelas orações do reset? Todo ciclo tinha uma oração, certo? Ontem eu declarei a oração do propósito da expansão. Mas nesses próximos dias você pode fazer a oração contra a procrastinação no dia 2. A outra oração do ciclo 2 lá no dia 3. Então você pode fazer as orações sucessivamente, declarando, amém? Você vai viver um reset em 10, 11, 12 dias, tá? É um reset mais curto, você já sabe. Então abra comigo agora em Provérbios, tá? Capítulo 6, verso 6. Amém? Acharam Provérbios, capítulo 6, verso 6. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, e observe os seus caminhos e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, prepara o seu pão no verão e ajunta o seu mantimento e colheita. Gente, esses dias o apóstolo me mostrou um vídeo
aonde as formigas fizeram sobre um riachinho, né, amor? Era tipo assim, um córrego. Falar em sonho, eu vou falar o sonho que eu sonhei ontem, tá? Eu tive um sonho lindo ontem, lindo, dia 1º do ano, eu tive um sonho lindo. Eu vi aí, né, o apóstolo me mostrou um vídeo de um riacho e as formigas fizeram uma ponte para que as trabalhadoras passassem em cima com a comida. Amém? E eu achei fantástico aquilo, tá? Então esse versículo mostra, tá? Mostra que o preguiçoso ele tem uma falta de responsabilidade, uma falta de visão relacionada ao futuro. E, gente, o procrastinador, ele acaba se tornando preguiçoso, certo? Nem todo procrastinador é preguiçoso, mas a maioria deles são. Agora, abram comigo em Provérbios, capítulo 10, verso de número 4. Provérbios, capítulo 10, verso de número 4. Amém? É muito bom, gente, vocês grifar os versículos que eu estou falando. Provérbios, capítulo 10, verso 4. Amém? Provérbios 10, verso 4. Acharam? O preguiçoso logo empobrece, mas o que trabalha com dedicação enriquece. Amém? Toda preguiça gera escassez. E a diligência, você ser organizado, disciplinado, vai gerar, sabe o quê? Provisão. Aleluia? Amém? Tem outro, Provérbios 13, verso 4. Provérbios 13, verso de número 4. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas o que trabalha com dedicação prospera. Vamos substituir aqui o procrastinador. O procrastinador, ele quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ele tem muito projeto. Gente, o procrastinador não é uma pessoa que tem falta de projeto, tá? O procrastinador é uma pessoa que ele tem muitos ideais, ele tem muitos sonhos. Só que muito quer, mas ele nada alcança. Mas o que trabalha com dedicação prospera. Porque, gente, não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez e não ser constante nisso, tá bom? Ou seja, o desejo sem resultado produz um fruto, né, que não vai valer de nada. Então não adianta você ter os maiores desejos, os melhores sonhos. Então todo ano eu faço um propósito com vocês na intenção de instigar vocês a sair da zona de conforto, a ter uma esperança, a ter uma expectativa, a jejuar, a buscar o Senhor, amém? A manter o quê? O fluxo de uma vida jejuada, de uma vida orada. Então todo começo de ano eu vou fazer, mesmo sabendo que vocês já iriam fazer, mas isso é para trazer o quê? Um alinhamento, amém? Então, o procrastinador é aquela pessoa que quer fazer as coisas, que deseja, que tem até vontade, mas ele não consegue, tá? Mas todo procrastinador, queridos, ele tem um problema, que é relacionado à alma, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o tema central aqui é destronando a procrastinação. Por que eu estou falando isso com você? Porque não tem como nós vivemos uma expansão sem termos alinhamento e sem começarmos a ter uma vida de produtividade, certo? Então vamos cá, o que é um procrastinador? Procrastinador não é uma pessoa que não tem tempo. Procrastinador é uma pessoa que tem uma desordem interna, uma desordem mental, uma desordem emocional, tem, né? Ou seja, é uma pessoa que tem até projeto, tem vontade, mas ela tá bagunçada por dentro, certo? E ela, de uma forma consciente ou inconsciente, ela tem resistência ao crescimento. Ela tem resistência à produtividade. Ela tem resistência à constância. Para mim, a palavra que mais aflige o coração do procrastinador é constância. E, queridos, constância não é intensidade. Porque intensidade... por exemplo, eu vou ler todos os dias um capítulo, eu vou ler todos os dias um livro da Bíblia. Um dia eu vou ler Marcos, Mateus, isso é intensidade. Só que aí passou 10 dias, eu tô cansada, eu não quero ler mais. Eu fui com intensidade, mas eu não consegui me manter em constância. Mas se eu falar assim, todo dia eu vou ler um capítulo da Bíblia, que é o que eu faço com vocês no devocional. Nós não vamos com tanta intensidade, mas nós, por causa da quantidade, do tamanho, nós conseguimos agir mediante uma constância de lermos todos os dias um capítulo da Bíblia e assim fazermos o nosso devocional. Então eu quero que você entenda aqui,
O problema do procrastinador é que quando ele quer fazer, o nato procrastinador, dá domingo ele fala, amanhã eu vou começar a academia, amanhã eu vou começar a retomar meu curso de inglês, amanhã eu começo isso e aquilo, e ele começa aquilo, às vezes fica uma semana, mas daqui a pouco ele não consegue manter aquilo, certo? Então esse é o procrastinador, é a pessoa, tá, que tem projeto, tem sonho, ela consegue fazer uma planilha de tarefa, mas ela não consegue executar, ela não consegue ter ação naquilo, tá? Então, o que é procrastinação? É o ato de estar sempre adiando aquilo que é preciso fazer, aquilo que é necessário fazer. Então, não é só preguiça, é um mecanismo de fuga emocional. Não é só uma preguiça, não é só uma desculpa, é uma fuga emocional. É você sabe o que você precisa fazer, você sabe que você tem que fazer, mas você começa a adiar, e isso vai se tornando uma bola de neve. E com o tempo isso vai trazendo consequências para a sua vida financeira, emocional, intelectual, familiar e espiritual em todos os aspectos. Então, a pessoa que sabe o que é preciso ser feito, tá? Mas toda vez paralisa, começa, mas não termina. E por quê? Porque não faz da forma certa. Tá com o interno, né? Com a alma, a mente toda bagunçada. Então, procrastinador está sempre adiando as decisões, está sempre evitando as responsabilidades, está sempre se escondendo atrás de desculpas. Ah, eu vou começar a semana que vem. Ah, eu não comecei essa semana, mas eu começo semana que vem. Vamos supor, você podia ter começado o jejum ontem de uma forma mais branda, mas para você só serve se for de 23 horas. E isso é o perfeccionismo, porque muitas vezes o procrastinador ele é um baita de um perfeccionista. Tudo que ele quer fazer na maior intensidade, no maior perfeccionismo, só que ele não consegue fazer permanecer porque ele começa de forma brusca. E queridos, igual ontem eu comecei um jejum Nutella, mas eu comecei. Para mim Nutella é das 14 ao café da manhã. Para mim é tranquilo esse jejum, mas eu já comecei. Eu já me posicionei, porque eu sei que dia 8 nós vamos começar um jejum mais forte. E eu sei que até lá eu preciso desintoxicar o meu corpo, no nome do Senhor Jesus, tá? Então o procrastinador, ele sabe o que precisa ser feito, mas ele fica só adiando. E aí, para ele começar, tem que ser só de forma perfeita, tá? Então ele, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um procrastinador. Tem uma mulher, um homem, ele quer começar a academia, mas ele só vai começar a academia se for na melhor academia, se ele tiver com todo o look pronto ele tem que ter 5 looks para ele começar a fazer academia, porque ele ter um look, ter só uma roupa de academia não serve. Então tem pessoas que inventam desculpas para não começar, sendo que você pode começar qualquer coisa exatamente com o que você tem, certo? Então, esses 12 primeiros dias do ano, eu queria te convidar, eu queria te confrontar a parar de ser um procrastinador, a sair desse lugar, tá? Olha os sinais claros de uma pessoa que sempre procrastina. Começa, mas não consegue terminar, certo? Vive dizendo, eu faço depois, eu começo depois, segunda-feira que vem eu começo. Procrastinadores não é que eles não fazem nada. O problema é que eles estão fazendo tudo ao mesmo tempo. Estão ocupados com coisas que eles não deveriam estar ocupados, certo? E estão todo o tempo ocupados com coisas que não são importantes e acabam sendo improdutivos porque não gastam a sua melhor energia nos lugares mais importantes. Então, acumula tarefas simples que viram um peso emocional. Então, a pessoa sempre deixa para a última hora, para o último momento, para a última instância, mas ela não consegue adiantar. E eu quero, esse ano, trazer algo para vocês. Vamos estar 3 meses à frente do nosso tempo? Se um Kairos, Deus falava para mim, um Kairos só pode abrir dentro de outro se vocês estiverem preparados. Então, eu quero trazer aqui a chave, porque Deus, ele traz uma rema para nós. Deus trouxe para mim que nós já rompemos com esses limites. Nós vamos crescer tanto em tantos anos espirituais, em 365 dias. Ok. Só que nós rompemos esses limites. E Deus trouxe para nós que nesse ano seria um Kairos dentro de outro Kairos. Só que para um Kairos abrir dentro de outro Kairos, você tem que ter um curso de preparação para os próximos 3 meses. Você tem que estar já com planificação, você tem que já estar estruturando coisas que você vai precisar no mês de fevereiro e deixando ela meia pronta.
Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você? Você precisa estar preparado, você precisa estar organizado. Nós estamos consagrando para a Conferência Global Fire a partir do primeiro dia desse ano. E nós já estamos preparando para algo grandioso. Nós vamos nos preparar 5 meses, praticamente 6 meses antes. E por que é aquele estrondo? Porque nós oramos, nós jejuamos, nós consagramos, nós levantamos campanha. Porque a gente sabe que precisa anteceder com oração e com jejum, certo? O procrastinador, ele tem muita ideia, mas ele não consegue executar porque ele tem medo do fracasso também. O procrastinador vive cansado sem produzir fruto porque tudo rouba a atenção do procrastinador. Então, lembra que eu já trouxe para vocês sobre obesidade intelectual, obesidade de informação. Gente, eu tô num propósito sem redes sociais. Então, eu só entro no meu Instagram para ver o que foi postado, se tá tudo certo, se o pessoal tá fazendo conforme tem que ser feito. E entro aqui, tá? Para fazer a live. Eu ocultei igual os aplicativos. Isso te dá muito tempo. Você não tem noção o quanto você, tá? O quanto você começa a ter tempo de produção, certo? Então, eu quero primeiro trazer aqui, por que as pessoas procrastinam? Porque elas têm medo de errar, têm medo de falhar, tem um perfeccionismo, então precisa estar perfeito para começar. E eu quero quebrar, gente, o perfeccionismo não é uma qualidade boa. O perfeccionismo é uma trava mental. Então, eu quero que você saia desse lugar de que tem que estar perfeito. Não, você tem que fazer. Amém? Então, às vezes, você só dá uma faxina se você conseguir dar a faxina em um dia inteiro. Queridos, não se dá uma... Quem que consegue dar uma faxina daquela num dia inteiro? Então, divide a sua casa por cômodos. E o dia que você não conseguir terminar um cômodo, você fala, amanhã eu termino esse cômodo. Mas, às vezes, o perfeccionista, ele quer terminar tudo de uma vez, ele quer fazer tudo de uma vez. E ninguém consegue, porque a gente cansa, certo? Falta de clareza e falta de propósito. O perfeccionista, ele tem um apego emocional ao passado. Então, ele sempre revive ciclos antigos, tarefas antigas, versões antigas de si mesmo. Tem uma desorganização emocional muito grande, tá? E falta de governo próprio. E isso pode trazer muitas consequências. Então, eu quero ensinar vocês aqui a destronar, tá? O espírito de procrastinação. Então, os procrastinadores crônicos são influenciados sim por demônios, são influenciados sim pela desordem mental, são influenciados sim por desculpas, por sempre estar diante. Isso aí é um vício, queridos. Então, você precisa começar a se viciar em produtividade, em produzir alguma coisa todos os dias, tá? Então, por exemplo, eu trouxe para você como dica, esse primeiro dia do ano, coloca a sua casa em ordem, tira aquilo que não serve mais e doe, jogue fora o que é lixo dentro da sua casa. Às vezes a gente acumula notinha de mercado, né? Ou organize isso na sua casa. Então faça uma organização, faça uma faxina, faça uma limpeza, limpe as gavetas, organize suas coisas, jogue o que não presta mais, traz alinhamento, arruma as coisas dos seus filhos, do seu marido. Então você, né, se você é o marido, arrume a sua casa, arrume as suas coisas. Então qual que é o perigo, qual que é o problema da procrastinação? São as consequências que ela acaba trazendo para nós, e muitas consequências às vezes irreversíveis. Então vamos supor que você não conseguiu prosperar a vida toda porque você é um procrastinador. Só que chega uma hora que você está numa idade avançada que você já também não tem força. E aí aquela procrastinação, ela trouxe uma consequência irreversível. Agora você pode até prosperar, mas talvez não com a força que você faria quando você era novo, quando você era mais jovem. Mas você ainda pode prosperar. Então a procrastinação, ela pode trazer consequências irreversíveis. Então você hoje tem que se posicionar. E como eu disse para você, a procrastinação ela se dá por uma bagunça interna dentro de nós. Então a primeira coisa que você tem que fazer é tirar as coisas que você não quer carregar mais para essa nova estação. E muitas vezes a gente se cobra de coisas que a gente não precisa mais fazer, que a gente não precisa mais estar, que a gente não precisa mais prestar conta. Então muitas vezes a gente está ali alimentando amizades tóxicas, a gente está ali alimentando meios, pessoas difíceis. A gente não precisa estar mais nesses lugares. Você não precisa mais... Gente, o melhor ativo que você tem é tempo. Então o que é dar pérola aos porcos? É dar o seu tempo valioso para lugares infrutíferos, para pessoas infrutíferas, para as pessoas que não querem nada com nada, para as pessoas que só estão carregando o profano, enquanto você quer carregar o santo, certo?
Então, existem várias consequências que nós podemos viver por causa da nossa procrastinação. Então, eu quero trazer aqui para você uma rema do que você precisa fazer nesse tempo. Então, você, como eu falei para vocês no Reset, coloca em pauta o que é importante para você. Coloca em pauta o que realmente precisa da sua atenção e não pode ficar sem sua atenção. E outras coisas, você vai colocando em outros lugares de prioridade, tá? Então arrume suas coisas, organize o seu celular, certo? Saia de grupos que você não precisa estar mais. Apague conversas que estão enchendo a memória do seu celular. Apague fotos. Às vezes, queridos, a nossa acumulação, a nossa obesidade cerebral de tanta informação, de tanto conteúdo, está tão grande que a gente não consegue ter clareza mental para decidir realmente o que é prioridade e o que não é prioridade. E tem muita gente vivendo isso nos dias atuais. Queridos, nós estamos na era tecnológica, aonde quem não tiver domínio próprio sobre a tecnologia, sobre não entrar numa rede social, sobre não vai conseguir ser produtivo, não vai conseguir focar na sua própria vida. Você sabe por que pessoas se comparam com outra? Porque ficam muito tempo prestando atenção no que o outro está fazendo. Sabe por que pessoas acham que a vida do outro, a grama do vizinho é melhor? Porque está todo o tempo se comparando, está todo o tempo olhando para o que o outro está fazendo. Se você tivesse concentrado no que Deus te chamou para fazer, você não ia conseguir ver o ministério do outro. Ai, que o outro isso, que o outro aquilo, que o fulano comprou não sei o quê, que o fulano viajou para não sei aonde. Se você tivesse focado no que Deus te mandou fazer, você não conseguiria ver essas coisas. E a comparação é um veneno que você decide tomar todo dia, por quê? Por inconstância, por procrastinação. Então você só se compara porque você está todo o tempo vendo a vida de alguém. Tira esse tempo que você gasta comparando a sua vida, vendo a vida de outra pessoa para você produzir alguma coisa. Apóstolo, mas o que eu vou produzir? Produz uma faxina na sua casa, uma limpeza, uma organização. Queridos, a partir do momento que você organiza a sua casa, você coloca ela em ordem, automaticamente parece que a nossa alma vai se alinhando, vai sendo colocada cada coisa em seu lugar, certo? Então, o que pode acontecer com a consequência do procrastinador? Perda da sensibilidade espiritual, atraso no cumprimento do seu chamado, porque Deus te deu uma promessa, profetizou que você ia chegar a tal lugar, ia ser isso, ia ser aquilo, mas por falta de posicionamento da sua parte, de capacitação da sua parte, isso está atrasado, certo? Frustração espiritual constante, e essa frustração é por procrastinação, porque, queridos, quem está focado, fazendo o seu, consegue viver aquilo que Deus tem, certo? Na parte emocional, a pessoa toda hora está se culpando, está se auto-sabotando. Aí você pode ficar ansioso porque quer viver um futuro muito rápido, mas sem plantar aqui no presente, sem produzir. Gente, só vive um futuro extraordinário quem está plantando todo dia. Põe isso na cabeça de vocês. Só prospera quem empreende. Ah, mas o fulano recebeu uma herança, mas alguém plantou. O pai, o avô, alguém plantou a semente para essa pessoa colher. Mas se essa pessoa que recebeu a herança, ela não cuidar, ela não se dedicar, ela não se organizar, ela perde toda a herança, certo? Então, quais são as maiores consequências de um procrastinador? Projetos inacabados, vida financeira travada, falta de crescimento pessoal, oportunidades perdidas. Então, do que adianta você começar um projeto e não terminar? E outra, as pessoas gostam de seguir pessoas constantes, pessoas firmes. Por que você acha que tem essa multidão orando conosco na madrugada, tá aqui no devocional todo dia? Porque vocês sabem que nós somos constantes, que chova pau, pedra, chuva. Se o dia que eu não puder vir aqui, vai ter alguém que vai fazer essa live, vai ter alguém que vai fazer a oração da madrugada. Nós decidimos ser constantes, porque nosso compromisso é diretamente com Deus, em manifestar a glória dele. Amém? Então, a procrastinação, ela não só paralisa suas promessas, ela paralisa o seu destino. Ela bloqueia o seu destino profético, as suas bênçãos. Amém? Então vamos lá. O que eu quero confrontar você? Primeira coisa, não tem como a gente ter clareza, a gente conseguir executar bem as coisas que a gente tem que executar sem antes vencer a procrastinação. Para vencer a procrastinação, a gente precisa primeiro mudar a nossa ambiência externa. Quando nós mudamos a nossa ambiência externa, ou seja, colocamos a nossa casa em ordem, as nossas coisas em ordem, arrumamos documentos, papéis, o nosso celular, coisas que a gente olha e fala, nossa, isso aqui está muito bagunçado. Quando nós colocamos essas coisas em ordem, o Senhor começa a colocar
o nosso interno em ordem. Começa a colocar o nosso emocional em ordem, tá? Então, primeira coisa, arruma o seu ambiente. Faz uma faxina cada dia em um cômodo, porque se você quiser fazer tudo de uma vez só, você não vai dar conta. E faxina, querido, é aquela limpeza profunda, onde você joga fora o que não presta, você decide abrir mão de uma coisa que você fala, isso aqui eu tenho, mas eu não uso, então deve servir para alguém, eu vou doar, amém? Então, arrume a bagunça externa. Depois que você arrumar a bagunça externa, comece a organizar as bagunças emocionais, certo? Tipo, para de se desgastar em coisas, em lugares e com pessoas que só estão roubando o seu tempo, amém? Eu vou trazer aqui para você as tarefas que eu tinha pedido pro pessoal do Reset fazer, amém? Então aqui, ó, jogue tudo, ó, jogue fora tudo aquilo que está quebrado e sem utilidade. Doe o que você não usa mais, mas ainda está em boa condição. Organize os cômodos da sua casa com a faxina, como eu falei. Limpe e reorganize todos os armários, gavetas. Limpe a galeria do seu celular. Apague conversas, mensagens sem relevância. Saia de grupos que não te edificam e apague o que não faz mais sentido. Organize seus documentos pessoais. Organize sua caixa de e-mail, suas redes sociais. Revise sua lista de tarefas, metas, pendências antigas. Gente, às vezes o ano passado, 2025, eu gosto sempre desse exemplo. Você comprou 3 cursos o ano passado, 3 o ano retrasado, e aí toda vez que você quer colocar sua vida em ordem, você faz aquele projeto de produtividade, você bota que você vai fazer esses cursos, só que tem muitos cursos que já não faz mais sentido com o seu propósito. Tem muitos cursos que você não vai conseguir fazer do dia para a noite. Então você vai fazer o quê? Vai fazer um curso de cada vez. Tem um que tem que ser feito, então faz um de cada vez. E não faz tudo de uma vez, faz uma aula por dia. Então o que eu estou tentando dizer para você? Já que você vai voltar a ser produtivo, depois que arrumar a bagunça, coloca realmente o que é prioridade, tá? Aquilo que não serve mais, você elimina da sua vida. Atualize seus cadastros e suas senhas, tá? Revisa. Tem um lugar para você anotar seus cadastros, suas senhas, seus e-mails. Revise suas roupas íntimas, meias, roupas de cama. Tira fora o que não presta, certo? Trabalhe com uma agenda de compromisso. Então, tenha sempre Gente, não viva um dia de cada vez, tá? Isso é muito perigoso, porque senão você vai se deixar levar por uma atividade prazerosa que de fato a sua alma quer, sendo que não é o dia de você desfrutar daquilo. Então, tenha assim uma meta. Até dia 12 eu vou colocar minha vida em ordem, todo dia eu vou arrumar alguma coisa. Depois do dia 12 eu vou colocar aí, ó, o meu curso de inglês que está atrasado, vou colocar aí, vou alinhar certinho, vou melhorar o meu devocional. Mas nesses dias é imprescindível os seus 5 minutos de oração mínimo, a sua leitura bíblica, amém? Então o seu tempo com Deus, ele é imprescindível. Então depois do dia 12, até dia 12 alinha tudo, organiza a sua casa, organiza a sua mente, organiza as suas emoções, alinha o seu corpo, alma e espírito por meio de práticas conscientes. Então, queridos, ou seja, às vezes a gente está com aquela bagunça interna, né? Falta de perdão, raiva de alguém, libera perdão para essa pessoa, solta o que está roubando o seu tempo, o que está roubando a sua mente. Queridos, quando a gente fica chateado com alguém, quando a gente fica com ranço de alguém, quando alguém faz mal pra gente, a gente gasta muito tempo pensando naquilo. Então, como que você se livra dessa desordem emocional? Perdoando, fala, eu me desligo agora, no corpo, na alma, na mente, no espírito dessa pessoa, desse fulano, desse beltrano. Eu perdoo e decido amar essa pessoa, mas eu preciso focar no que é importante, que é a obra do Senhor, que é as metas a qual o Senhor me deu, que é o projeto a qual o Senhor trouxe sobre a minha vida. Então, às vezes você não consegue, a sua vida pode estar alinhada, mas você não consegue produzir coisas porque você está com uma desordem emocional, porque você está alguma dependência emocional de alguém, você está dependendo da validação de alguém. O que você vai fazer? Eu me desligo agora das emoções tóxicas, dessas emoções de manipulação. Eu me desligo agora dessa preocupação de achar o que o outro pensa, o que o outro acha. Durma mais cedo e acorde com propósito. Então, por exemplo, queridos, 8h30, 9h eu estou pingando de sono. É o meu horário ideal de dormir para me acordar 2h30, 2h20. E ali esperar a vez do apóstolo e logo a minha vez para estar orando.
Mas eu depois da oração da madrugada, é muito difícil eu voltar a dormir. O que eu faço depois da oração da madrugada? Ponho uma roupa para lavar na máquina. Daqui a pouco estendo. Vou preparar o café da manhã. Primeiro eu gosto de dar uma organizada na minha casa. Então a gente precisa ser produtivo. E eu quero que você reconheça a sua produtividade. Então, por exemplo, às vezes você acha que você não é produtivo, mas você é uma dona de casa. E você cuida de menino, bota menino para ir para a escola. Então, eu quero que você faça isso. Faça uma lista no seu celular das coisas principais que você fez naquele dia, porque às vezes você está se cobrando de coisas, mas você já fez 1000 coisas. Então, você organizou sua casa, você entregou um relatório, e às vezes você está se cobrando de outras coisas. Então, reconheça a sua produtividade. Então, tem um bloco de nota e fala, olha, hoje eu pus roupa para lavar, hoje eu organizei isso, hoje eu organizei aquilo. Porque a gente precisa reconhecer o que a gente faz. Porque lembra que eu falei para você que nós precisamos ter vício em produtividade? Vício em fazer mais alguma coisinha, vício em terminar uma tarefa. Então, coloca lá, coloquei roupa para lavar, fiz o meu devocional, coloca lá um sticker verdinho, fiz. Aí no final do dia você vê quantos stickers verdinhos você colocou. Isso libera serotonina no teu corpo, libera prazer em executar tarefas. E aí nós começamos a vencer procrastinação. Amém? Beba mais água. Quanto mais água você bebe, mais lucidez você tem na mente, mais clareza mental você tem. Amém? Cuide da sua aparência com excelência. Ou seja, essa organização na casa interna, ela também tem que ter fruto externo. Lave seu cabelo, cuide das suas unhas, se vista melhor, para de andar igual um mulambo dentro de casa, com a roupa eu falo, tem gente que tem a roupa velha da política, aquele pijama horroroso. Gente, isso traz frequência para nós, isso traz motivação para nós. Então, coloque uma roupa melhor, não anda mulambento. Eu não tô falando que você tem que andar chique, mas você precisa andar com uma roupa que mude a energia do seu corpo, certo? Cuide da sua aparência com excelência, corte as unhas, o cabelo, roupas, organize, tenha roupas cheirosinhas, ande cheirosinho, escolha se vestir de forma profética, amém? Gente, tem uma coisa que eu faço, que é organizar os looks pré-estabelecidos, isso me poupa muito tempo. Então, às vezes, quando eu tô organizando meu guarda-roupa, eu monto o look, que eu falo, essa blusa dá certo com essa calça, isso dá certo com isso. Então, quando eu quero sair rápido, para mim não ficar pensando, experimentando e fazendo a bagunça no closet, o que eu faço? Eu vou lá nas roupas pré-estabelecidas e já pego ali e eu poupo o que? Tempo. Poupo tempo, sei que eu vou estar bem vestida, sei que aquela roupa vai dar certo. Eu já usei aquela roupa, já experimentei. Então, eu sei que aquilo ali vai dar certo, tá? Então, exatamente sobre isso. Tá? Então cuida da aparência de vocês, se vista de forma profética, se vista de forma... Às vezes você tá aí, a roupa tá cheia de roupa nova no guarda-roupa. Gente, crente não sai muito não, crente vai num shopping, crente vai no aniversário, e olhe lá, tá? Porque a gente vai ficando muito espiritual, você vai ficar... Eu pelo menos sou assim, conheço muitas pessoas, muitos colegas que caminham assim, não gosta de sair, gosta de ficar dentro de casa, dentro da toca, gosta de ficar ali com Deus. Então se vista bem dentro de casa. Vista uma roupa boa dentro de casa, que senão a traça come, você sobe de peso, você perde peso, você não usa aquilo e você vai acabar dando para uma pessoa algo que você poderia ter desfrutado. Amém? Estabeleça horários de oração, leitura da palavra. Estabeleça, queridos, períodos de produtividade. Então, por exemplo, você acorda na madrugada, faz o devocional, terminou aqui, faz a sua oração já, seu tempinho com Deus. Já faz o que você tem que fazer. E aí, eu sempre gosto de trazer isso aqui para vocês. Usa o momento que você está sem energia para fazer coisas operacionais. As coisas mentais, se você acorda cedo, você vai fazer elas de forma muito melhor na primeira parte do dia. Sua cognição vai estar up, primeira parte do dia. À tarde, para a noite, você que tem um horário parecido com o meu, você já não vai estar mais cognição boa. Sua mente está cansada, mas você ainda consegue arrumar um lugar, você ainda consegue organizar, lavar uma louça, fazer alguma coisa para o teu filho, para o teu marido. Então, ou vice-versa, você que é o marido consegue deixar organizado alguma coisa, executar, adiantar algo do trabalho de amanhã. E, gente, sempre planejem as coisas para a semana que vem. Então, por exemplo, eu estava olhando o calendário, semana que vem eu vou tirar
para organizar as coisas pessoais. A outra semana já vou começar a fazer as coisas do ministério, coisas isso, coisa aquilo. Então nós precisamos planificar, estabelecer. Então trabalhe com uma agenda, né? A gente tem aí várias agendas legais. A gente tem uma agenda chamada Google Keep, que é muito legal, você pode colocar. Tem o bloco de notas do iPhone, pode comprar um caderninho e colocar ali, pode fazer, mas o ideal é organize a sua semana. E fala assim, isso aqui eu vou fazer no mês de fevereiro, isso aqui eu vou fazer no mês de janeiro. Então, janeiro, não tem como nós vivermos uma expansão sem organizar as coisas. Não tem como nós falarmos, esse ano eu vou crescer, esse ano eu vou progredir, esse ano eu vou prosperar, sem você estar com a sua vida organizada, sem você estar com a sua casa, a sua mente organizada. Então, o que você vai fazer? Organiza tudo, deixa tudo arrumadinho e coloca as prioridades de coisas que você realmente precisa fazer. Mas não faça tudo de uma vez, faça o mínimo. Se você fizer o mínimo, eu te garanto que você vai conseguir crescer nessa tarefa. Amém? Então eu quero confrontar você, sair dessa zona de procrastinação, sair desse lugar, tá, de bagunça, sair desse lugar de estar sempre adiando as tarefas, estar sempre dando desculpa. Quem quer faz, e você não precisa ter as coisas ou ter uma bela estrutura para começar a fazer. Tira o perfeccionismo da sua vida. Um pouquinho de cada vez, um pouquinho cada dia, você vai manter constância, amém? Lembra no reset, eu trouxe para vocês 20 minutos de governo. O que é 20 minutos de governo? É os 20 minutos que você coloca a tua casa em ordem. Depois que você faxinou sua casa, você colocou tudo em ordem. Todo dia tira 20 minutos para colocar as coisas no lugar, para arrumar o que tá bagunçado. E assim você vai conseguir manter equilíbrio. Então, 20 minutos de governo. Também na nossa vida emocional, da gente rever, né? Da gente falar, por que eu perco tanto tempo pensando nisso? Por que eu perco tanto tempo pensando numa circunstância de anos atrás que eu não consigo mais voltar e resolver? Senhor, eu me desligo agora desse problema, eu me desligo agora do achismo dessa pessoa ou daquela. Senhor, traz um alinhamento emocional, me traz paz para viver o agora, presente, em corpo, alma, mente e espírito, projetando um ótimo futuro sobre a minha vida. Amém? Então, queridos, eu quero que vocês organizem a casa, a vida, a alma, tudo de vocês agora. E aí vocês vão ver realmente quais são as prioridades. A sua prioridade esse ano é aprender um idioma, então você precisa todo dia, pelo menos aprender 10 palavras nesse idioma novo. O dia que você não abrir para estudar, você vai falar, eu preciso aprender 10 novas palavras. Hoje nós temos tantas IA que é só você falar, me ensine, chat, 10 palavras em espanhol, me ensine 10 palavras em francês. Então, eu quero que você entenda, a lei do mínimo, a lei da regra mínima é, você tem uma meta, um objetivo por dia. Seu objetivo é estudar 30 minutos de inglês todo dia. Mas o dia que você não conseguir estudar o inglês, qual que é a regra do mínimo do inglês? É você aprender 10 palavras em inglês novas. Qual que é o mínimo, o dia que você não consegue render o devocional de 40 minutos, de 30 minutos, que você já está acostumado a dar para Deus? É fazer uma oração de 5 minutos. Então nós precisamos ter a regra do mínimo. A regra do mínimo que eu dou para Deus, eu dou para as coisas que são prioridades para mim. A regra do mínimo, eu não consegui limpar minha casa hoje, mas eu tenho 20 minutos de governo para deixar ela em ordem, para tirar o lixo do banheiro, certo? Então, eu tenho uma pessoa que vem aqui uma vez por semana, uma semana, e 2 vezes na outra semana para me ajudar a limpar minha casa e organizar. Mas boa parte do meu tempo eu tenho que organizar, eu tenho que fazer, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que ajeitar a cozinha, ajeitar ali a lavanderia, botar uma roupa para lavar, estender uma roupa. Então, a menina que me ajuda aqui, ela vem, ela faz a limpeza da casa, mas tem coisas que eu, como mulher, eu preciso manter. Então, além de ministério e tantas outras coisas, a gente precisa se alinhar, amém? Então, eu quero que vocês eu quero confrontar vocês a fazer uma faxina, fazer limpeza. Isso não só é bom para sua alma, como destrona os demônios. Demônios gostam de lugar sujo, demônios gostam de lugar bagunçado. Tira comida vencida de dentro da sua geladeira, organiza seus armários, tira prato quebrado, copo quebrado, joga fora, amém? Já profetiza uns novos lá. Se tiver condição, já compra um jogo novo, amém? Então, nós não podemos viver um ano de expansão sem antes ajustarmos as coisas. Então, live passada, devocional passado, eu te confrontei a se posicionar em Cristo e começar a fazer alguma coisa para Jesus.
A live de hoje, o devocional de hoje, eu te confronto a sair da zona de conforto, organizar a sua vida, amém? Amo vocês, amanhã eu vou trazer uma outra live de confronto sobre outra área, amém? Um beijo no seu coração, um dia abençoado, profético. Lembrando que hoje não tem culto na Global, nós retomamos com os cultos dia 12, mas a oração da madrugada e os nossos devocionais se mantêm normalmente, amém? Um beijo no seu coração, amo vocês.